Bom dia a todos e a todas. Prazer estarmos juntos aqui mais uma vez para essa reunião numa data diferente, mas igualmente eficiente. Obrigado pela compreensão dos senhores por ter possibilidade da alteração, né? Já quero justificar a ausência do conselheiro Felício, que na data de hoje tinha uns exames agendados. Consulta ou exame? Problema de saúde, né? E ele não pôde estar presente e pediu que a gente fizesse a leitura dos seus relatórios aqui, dos processos, haja visto que ele apresentou apenas processos sem defesa. Hã? Sem defesas, Então, nós vamos fazer, já íamos fazer mesmo com a presença dele ou não, em bloco, né? Os nossos e o deles. Mas antes disso tudo, eu pergunto ao nosso secretário-geral se há quórum. Havendo quórum, então, passo a palavra ao senhor para que faça a leitura de nossa pauta, por favor. Bom dia a todos. Passo a fazer a leitura da pauta da 70ª reunião pública da Câmara Setorial de Transporte da GR, sessão regulatória ordinária, 12 de novembro de 2012. Início às 9 horas, local auditório Augusto Brandão Cunha. O item 1, abertura. O item 2, apresentação e discussão da ata da 69ª reunião pública extraordinária da Câmara Setorial de Transporte, datada de 31 de 10 de 2012. O item 3, apresentação de processos sem defesas encaminhados pelo conselheiro José de Paula Moraes Filho. O item 4, apresentação de processos sem defesas encaminhados pelo conselheiro Felício José Ciro Neto. O item 5, retorno de processo com pedidos de vista do representante das operadoras, senhor Vilmar Dias da Silva. O item 6, apresentação e discussão de processos com defesas a serem relatados pelo conselheiro José de Paula Moraes Filho. Bem, aqui não está aparecendo outro item, mas deve ser outros assuntos de interesse da Câmara. E o último item, encerramento. Okay. Para dar início aos trabalhos, eu passo a palavra ao conselheiro coordenador José de Paula Moraes Filho. Bom, muito obrigado. Dando início, então, à nossa reunião, 70ª reunião pública da Câmara Setorial de Transporte da GR, sessão reguladora ordinária de hoje, dia 12/11 de 2012. Em discussão, a possibilidade de dispensa da leitura da ata da 69ª reunião pública extraordinária da Câmara Setorial de Transporte, haja vista que ela foi encaminhada aos senhores e às senhoras com antecedência. Quero saber se há possibilidade da dispensa da leitura, se todos concordam. Concordam, então é unânime a concordância. Em discussão, então, o conteúdo que foi apresentado aos senhores e às senhoras. Alguma proposta de alteração, inclusão, correção ou sugestão no texto que foi encaminhado aos senhores anteriormente? Não? Em votação. Os membros forem favoráveis à aprovação do texto, como está, da ata da 69ª reunião pública extraordinária da Câmara Setorial de Transporte, datada de 31 de 10 de 2012, por favor, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Abstenções, só o conselheiro Felício. Então fica aprovada então a ata da 69ª reunião pública extraordinária. Queria saber uma coisa. Uma reunião ordinária aprova a ata da extraordinária? Não, né? Ordinária aprova qualquer uma.
Próximo ponto de pauta, então, aprovada a ata, né, da 69ª reunião extraordinária da Câmara Setorial de Transporte, datada de 31/10/2012. Próximo ponto de pauta, então. O item 3, apresentação de processo sem defesas, encaminhado pelo conselheiro José de Paula Moraes Filho. Item 3.1, processo 2012, final 6130, interessado, transportadora Transrenir Limitada. Eu queria colocar aqui uma proposta de encaminhamento, porque a gente, a pedido do conselheiro Felício, já vi que são todos processos analisados e já julgados por ele, com o auto válido, né? A lavratura do auto de infração, todos validados, inclusive por análise feita e parecer da assessoria jurídica, da gerência jurídica da GR, e os nossos também são da mesma forma. São menos porque nós priorizamos isso já há algum tempo e já está acabando o nosso processo. Já estão acabando. Então, o voto, tendo em vista o que consta nos autos, dos itens 3 e 4, se não houver objeção por parte dos senhores, a gente apreciar e votar em bloco, são todos pela manutenção dos referidos autos de infração. Alguma objeção? Não? Então, o voto dos relatores são pela manutenção dos autos. Os membros que forem favoráveis aos votos, por favor, permaneçam como estão, e os contrários se manifestem. Abstenções? Nenhuma. Então, fica, por unanimidade, ficam mantidos os autos de infração dos itens 3 e 4 de nossa pauta. Próximo ponto de pauta, senhor secretário-geral. Beleza. Bem, a apresentação, o item 4 também já foi considerado, o 3 e o 4 aqui? Eu estou fazendo a ata, então eu estou... 3 e o 4. Eu fiquei fora do ar. Terezinha não está aí. 3 e o 4, todos ficam mantidos os autos de infração. O item 5, retorno de processo com pedido de vista pelo representante das operadoras, o senhor Vilmar Dias da Silva. Alô, alô. Bom dia a todos. Bom, como aqui os dois são o mesmo assunto, o mesmo problema, eu vou relatar, fazendo um relato servindo para os dois. Relato, voto, vista, processos 2008-1715, interessado Gilton Rosa Rodrigues e Cia Limitada, processo 2008, final 1435, interessado Bumerangue Tour Limitada. Nestes processos, as empresas indicadas acima foram autuadas por terem infringido disposições da Resolução 005/2008, que regula a prestação dos serviços especiais. Contudo, os autos de infração constantes dos dois processos foram lavrados com prazo superior a 30 dias, contrariando a determinação verberada pelo caput de seu artigo 60, que assim estabelece: ocorrendo não conformidade na prestação do serviço previsto nessa resolução e elaborado o respectivo relatório, a diretoria de transportes, dentro do prazo de 30 dias, lavrará o auto de infração, a ser encaminhado com a respectiva notificação ao infrator por remessa postal, com aviso de recebimento de acordo com o artigo 62 desta resolução. Como esse assunto já foi intensamente discutido e debatido aqui nesta Câmara Setorial de Transportes, sem nunca ter alcançado um posicionamento unânime entre seus membros, em função da divergência entre o parecer externado pelo corpo jurídico da GR, que tem entendido que este prazo seria impróprio e não próprio, sem necessidade de observância para lavrar um auto de infração, e o entendimento contrário deste membro, que entende que este prazo seria material próprio e não impróprio, já que este último seria de aplicação apenas nas relações processuais que ainda não teriam como existir no momento das lavraturas do auto de infração.
Assim sendo, este membro da Câmara Setorial continuará ousando, com o devido respeito, em divergir do posicionamento do ilustre relator da matéria, nobre conselheiro José de Paula Moraes Filho, que votou pela manutenção dos autos de infração constante desses dois processos, para opinar, como vem fazendo nesses casos, pelo cancelamento dos autos de infração número 9994 e 9987, constante dos respectivos processos acima relacionados. É como relato. Em discussão? Processo aí que ele falou. Está aqui na relação esses dois processos? Os dois. Mas 9994? Não, o auto. Ah, O auto de infração. nossa, eu tô O escrevendo, processo, eu falei no início aí, é o final 2008, final 1715 e 1435. Em discussão, então, os processos relatados pelo conselheiro Vilmar. Estou mantendo o mesmo posicionamento anterior. Discutimos demais, até falei aqui. Bom, então, o que nós temos aí, então, em votação é o voto do relator, acatando o parecer da gerência jurídica pela manutenção dos referidos autos de infração, e o voto pedido de vista, encaminhado de forma contrária pela anulação dos referidos autos de infração, ou cancelamento. Isso. Até hoje ainda não decidi o que é, cancelamento ou anulação. Porque só para esclarecer, pela doutrina, anulação é quando o ato já nasce viciado. E cancelamento é quando o vício operou no decorrer do ato. Então isso aí é anulação, né? O seu aqui entendimento já é pela nasceu, anulação. já nasceu viciado. Anulação. 30 dias aí. Mais alguma colocação em relação a isso? Não? Então, em votação. Vou encaminhar a votação de maneira, primeiro, com o voto do relator pela manutenção dos referidos autos de infração, né? Os membros forem favoráveis ao voto do relator pela manutenção dos autos de infração, por favor, permaneçam como estão. Pela manutenção, então, 3 votos a 1. Pela anulação, então, agora, os 3 votam, né? Então, ficou por 3 votos a 1, Milton. Fica anulado os referidos autos de infração. Anulado, né? Anulado, eles votaram contrário. Certo? Anotado aí? Questionar. Então, só para organizar isso aqui, se alguém for depois ver a gravação, foi colocado em votação os itens, o item 5, 5.1 e 5.2 de nossa pauta. O encaminhamento foi feito com o anúncio de voto do relator, pela manutenção dos referidos autos. E que houveram 3 votos contra 1. Então, esse posicionamento foi derrotado pela maioria de votos da Câmara Setorial de Transportes. Então, foram anulados por maioria de votos os autos dos processos 5.1 e 5.2 de nossa pauta. Isso. O próximo ponto de pauta, eu já vou falar aqui, você ir anotando. Apresentação e discussão de processos com defesa a serem relatados pelo conselheiro que vos fala, José de Paula Moraes Filho. Eu queria, de antemão, solicitar aqui uma reorganização da pauta, no sentido de que a gente pudesse apreciar e votar em bloco os processos dos itens 6.1 a 6.8. 6.1 a 6.8? Isso. Alguma objeção? Eu já vi que se trata do mesmo enquadramento legal e situações extremamente semelhantes. A maioria deles iguais, né? Um problema recorrente aqui também. Alguma objeção? Não, né? Podemos então fazer em bloco? Podemos. Eu vou ler o primeiro. Trata-se dos processos
de relatórios de fiscalização que posteriormente geraram autos de infração em desfavor da empresa Viação Araguarina Limitada. Todos eles elaborados nos termos do artigo 11 do inciso 6º da Resolução 297, por suprimir viagens sem prévia autorização da GR. Nesse primeiro caso, da linha 600, partindo de Iporá, com destino a Aragarças. Os próximos são todos da linha 63, de Iporá a Goiânia. A empresa foi notificada e apresentou tempestivamente sua defesa, alegando que, em síntese, que o auto não pode subsistir por não se trata de interrupção do serviço sem autorização, e que os serviços prestados pela linha interestadual entre Goiânia e Barra do Garças, e ainda por outras linhas intermunicipais e interestaduais que cobrem o itinerário entre Iporá e Aragar, por fim, requer o cancelamento e o arquivamento do processo ou dos processos, anexando defesa, cópias dos documentos de cumprimento do artigo 32 da Resolução 297. Eu acho que a gente não precisa nem ir mais à frente na leitura aqui das considerações da gerência jurídica, haja visto que esse é um fato recorrente, né? Sabido por todos nós que essas linhas, tanto a 63 quanto a 600, elas estão paralisadas por parte da empresa concessionária e que alega sempre que o serviço não está sendo prejudicado em função de outras linhas que prestam aquele serviço à população, infringindo flagrantemente a resolução e, sim, suprimindo as referidas viagens relatadas pela fiscalização e por esse conselheiro que vos fala. Então, em discussão. Nada? Em votação. Tendo em vista que consta nos autos, considerando os pareceres da SUPAIP acatados pela gerência jurídica, de que inexistem respaldo legal para que sejam anulados os autos de infração, vez que os mesmos obedeceram aos ditames legais, considerando que o período em que a empresa for abordada pela equipe de fiscalização, esta não estava devidamente autorizada a interromper ou paralisar as linhas, conforme os quadros de horários em anexo, os votos são pela manutenção dos autos de infração em comento. Os membros forem favoráveis ao voto do relator pela manutenção dos autos de infração dos itens 6.1 a 6.8, por favor, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Abstenções? Nenhuma. Então, ficam mantidos os autos de infração dos itens 6.1 a 6.8. Próximo ponto de pauta, também 6.9 e 6.10, trata da mesma empresa e com circunstâncias muito parecidas e defesa semelhante. Alguma objeção para que sejam analisados e votados em bloco? Não? Então, os processos, os itens 6.9 e 6.10 de nossa pauta, processo AGR, respectivamente, 2009, final 8055, e processo AGR 2009, final 8059, interessado, Vena Turismo Limitada, tratam-se processos de relatórios de fiscalização que posteriormente geraram autos de infração em desfavor de Vena Turismo Limitada, elaborado nos termos do artigo 55 da resolução, do inciso 1º da resolução 005, por não portar no veículo durante viagem cópia do certificado de registro cadastral no percurso Morrinhos Caldas Novas. E o segundo
elaborado nos termos do artigo 53, do inciso 3º da Resolução 005, por não portar no veículo durante a viagem atestado médico de aptidão física e mental do motorista, no percurso Morrinhos, Caldas Novas. A empresa foi notificada e apresentou defesa, alegando que o veículo pertenceu, veículo BWD 24989, pertenceu até o dia 7/7/2009 à empresa autuada. E a partir do dia 8/7, o referido veículo foi vendido à pessoa de Carolina Santos Leles, tendo esta transferido o referido veículo junto ao Detran para o seu nome em 8/7/2009. Alega ainda que teve cuidado de retirar cópias dos documentos junto ao Detran para ter a certeza de que o veículo foi transferido para o nome da atual proprietária. Por fim, requer provimento da defesa para julgar insubsistente o auto de infração com sua anulação, ou os autos, né, com suas anulações. E anexam a defesa, cópia do CRLV do veículo e consulta ao Detran Goiás. A gerência jurídica, por sua vez, constata que houve o comunicado de a venda no momento do órgão do Executivo de Trânsito, toma conhecimento de que quem seja o novo proprietário, por fim se manifesta no sentido de que os autos de infração sejam anulados, pois a proprietária do veículo, na época da fiscalização, era outra. Nome de quem deveriam ser lavrados os referidos autos de infração. A gerente jurídica acata o parecer da SUPAIP e encaminha o processo ao conselheiro presidente, que em seguida encaminha esse conselheiro para relatar. Em discussão. Conselheira, a minha preocupação é o seguinte, volto a defender aquela tecla. O fiscal ele não tem como saber no momento se o carro está ou não regular, em nome daquela pessoa. Agora, aí vem nós anula, nós está beneficiando o infrator. Eu acho que a GR tinha que ter uma válvula de escape, alguma saída, para que não possamos, às vezes, até uma estratégia dessa pessoa, dono dessas linhas aí, clandestino, ou pode ser irregular. Então, eu acho que não poderia anular, apesar que está no nome da outra pessoa que foi constatado. Mas e aí? Eu acho que tinha que ter uma opção, um plano B aí. Bom, nesse caso aqui, que a gente, na maioria das vezes, não sei se é o caso, o que acontece é a má-fé mesmo do condutor, né? Que é orientado a apresentar o certificado anterior, provocando essa invalidação. O que eu tenho sugestão, e que já conversei algumas vezes, é que seja colocado na novo arcabouço jurídico que vai ser construído pela AGE, a situação de comunicação também à AGE. Ou seja, o cancelamento do cadastro em nome do usuário que vendeu e transferiu o veículo, para que evite esse tipo de situação. Porque, na verdade, o que acontece? O Detran não exige a entrega, né, ou a devolução do CRV anterior. Vendeu, acabou. Para a geração do outro, né? Então, o indivíduo fica com os dois na mão. No momento desse aqui, não estou dizendo que é o caso, mas que pode acontecer. No momento desse, de presente a fiscalização, ele apresenta o anterior já para provocar a nulidade do ato, dos atos, né, nesse caso aqui, como é o caso, né?
Se ele não comunicar a GR, fatalmente aí ele vai ter que responder. Vai ter que arcar. Mas tem que ter previsão legal, não, né? Concordo, Não tem ainda. Lógico, tem que Eu ter. procurei na resolução, não tem, não há essa situação. São, né? É um fato corriqueiro, como o senhor mesmo colocou aí, e realmente impossibilita o fiscal de ter a sua visão, porque o que é apresentado, o documento que é apresentado é o anterior. Então, Está sendo estudado tanto para ver se lá o auto de infração, aproveitou o mecanismo e um deles, que vai discutir a tecnologia, se vai constatar a pois é, mas o que essa tecnologia, eu não sei nem se isso vai estar disponível para os fiscais da GR, que isso é uma situação extremamente complicada, você acessar o banco de dados do Denatran lá no campo, né? É uma coisa que a polícia tem, eu não sei se a GR vai ter essa possibilidade. Nesse caso aqui é o Denatran. Pois é, mas no banco de dados, é o que eu disse anteriormente, ele não é obrigado a cancelar o cadastro. Ele tem o certificado, quando vencer, ele está utilizando, né? O que, para solucionar, mesmo para essa situação que o senhor colocou aí, teria que haver o cancelamento do cadastro e um novo cadastro. Mas não tem isso na previsão legal, então não adianta. Mesmo que o fiscal tivesse munido lá de instrumentos que possibilitasse a consulta, o usuário não era obrigado a fazer a comunicação aqui, né? Não tem ainda essa situação. Bom, mais alguma colocação? Então, voto. Tendo em vista que consta nos autos, considerando os pareceres da gerência jurídica que se manifestam pela anulação dos autos de infração, tendo em vista que os veículos já não pertenciam mais à autuada, considerando que a autuada trouxe aos autos documentos que autorizava a transferência do veículo ao novo comprador, e ainda que a administração pode anular seus próprios atos quando eivado de vícios que os tornam ilegais de acordo com a súmula 473 do STF, os votos são pela anulação dos autos de infração em comércio. Os membros que forem favoráveis ao voto do relator pela anulação dos autos de infração em comércio, os itens 6.9 e 6.10, por favor, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Abstenções? Nenhuma. Então, ficam anulados os itens 6.9 e 6.10 de nossa pauta em favor de Vena Turismo Limitado. Próximo ponto de pauta, item 6.11 e 6.12 de nossa pauta. Também, já li os dois, porque se não houver objeção por parte dos senhores, nós podemos promover a relatoria e a votação em bloco. Alguma objeção? Não? Então vamos lá. Tratam-se os processos de relatórios e de fiscalização que posteriormente geraram autos de infração em desfavor de B. Martins e Companhia Transporte Limitada, EPP, elaborado nos termos do artigo 56, inciso 1º da Resolução 005, por realizar viagem sem licença expedida pela GR no percurso Araguapaz-Mozarlândia. A autuada foi notificada e apresentou defesa, alegando que não pode concordar com a presente autuação, pois o agente não observou a documentação conforme licença anexa. O percurso é Nova Crixás, Mozarlândia e Araguapaz, e vice-versa. Assim, não
cometemos nenhuma infração, pois estamos autorizados a efetuar essa viagem de segunda a sábado. Alega ainda que houve falha na lavratura do auto, pois a abordagem aconteceu em Araguapaz e o auto foi lavrado em Goiânia. E pelo que entendemos, toda a legislação exige que o ato deva ser lavrado no local e no momento da infração. E isto não aconteceu, pois não existe dentro dos autos nada que sustenta esse tipo de lavratura. Relata que estava transportando os passageiros conforme a exigência da licença, com a relação de identificação. Essa licença também estava dentro do prazo de validade, com vencimento em 4/7/2009. E o horário está correto, pois Araguapaz da Mozalândia, o prazo não ultrapassa 45 minutos. Anexa à defesa, procuração e cópia do certificado de registro cadastral da empresa, certificado de inspeção veicular e a licença para fretamento contínuo. O processo foi encaminhado à diretoria executiva da GR para deliberação, onde se decidiu por manter o auto de infração nos termos da resolução 1065 de 2009, sendo notificada a penalidade do edital, por edital. Em 15/9/2009, foi juntado os autos pela Coordenação de Análise de Instrução Processual, outra defesa, protocolada pela autuada em 14/4/2009. Com as mesmas alegações da defesa anteriormente analisada, portanto, tempestiva, mas não foi analisada à época. Os autos foram encaminhados à Gerência de Fiscalização da Diretoria de Transporte pela Coordenação de Análise de Instrução Processual, que solicitou informações sobre a primariedade da empresa autuada. Em resposta, a Gerência de Fiscalização encaminha a relação de autuados constantes em seus arquivos em nome da empresa. Só para ver aqui. Constam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 autos. O processo ficou paralisado desde então, em virtude da instauração de sindicância, que até 29/10/2010, a Gerência Jurídica encaminha os autos à Coordenação de Análise de Instrução Processual. No parecer, a Gerência Jurídica verifica que a autuada não apresentou documento capaz de demonstrar alguma irregularidade no auto de infração na aplicação da penalidade, observando que este foi lavrado em conformidade com a Resolução 005 e que o mérito infere-se à improcedência das alegações suscitadas, tendo em vista que não foi apresentado no momento da abordagem o respectivo documento. Ressalta que a licença de viagem objeto da autuação trata-se de documento de porte obrigatório, conforme prescrito na Resolução 005. Por fim, manifesta pela manutenção dos autos de infração e por não apresentar nenhuma irregularidade na sua lavratura e o normal prosseguimento do feito. A Gerência Jurídica acata o parecer, orientando que os autos sejam reavaliados pela Câmara Setorial de Transporte, conforme a Resolução 005/2011. E encaminha o processo ao conselheiro presidente, que em seguida encaminha esse conselheiro para relatá-lo. É o breve relatório. Em discussão. Não sei se ficou claro aqui. Foi autuada por não portar, tinha as devidas licenças, mas não estava portando no momento. O voto do relator é pela manutenção dos autos? Ainda não falei o voto, não. Ainda não falei o voto. Ah, então tá.
Não tinha licença não. Mas foi autorizado a fazer? Não, foi depois. Posteriormente, tinha não. Tinha não. Ele alega que tinha, mas não tinha não. Mais alguma colocação? Tendo em vista que consta nos autos, voto, né? Considerando o parecer da gerente jurídica que o auto de infração é regular, ou são regulares, vez que os mesmos obedeceram os ditames legais para a sua lavratura, considerando que o autuado não trouxe qualquer prova ou documento que desconstituíssem os aludidos autos de infração, os votos são pela manutenção dos autos de infração em comenda. Os membros que forem favoráveis ao voto do relator pela manutenção dos autos, por favor, permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Abstenções? Nenhuma. Ficam, então, mantidos os autos de infração dos itens 6.11 e 6.12 de nossa pauta. Os próximos pontos de pauta, itens 6.13 e 6.14. Se não houver objeção, eu também queria relatá-los e julgá-los em bloco. Haja visto que são do mesmo interessado e com características de defesa semelhantes. Alguma objeção? Não? 6.13 e 6.14. 6.13 e 6.14, respectivamente, processo da GR 2009, final 6574, e processo da GR 2009, final 6575. Trata-se os processos de relatório de fiscalização que posteriormente geraram autos de infração em desfavor de Paulo Fayad Seba Filho, elaborado nos termos do artigo 53, nesse caso, primeiro, do artigo 53 do inciso 9º da resolução 005, por não portar no veículo durante viagem o comprovante de vínculo do motorista com a autorizatária no percurso Catalão-Pontalina. E o segundo, elaborado nos termos do artigo 53 do inciso 6º da resolução 005, por não portar no veículo durante a viagem a certidão negativa criminal do condutor do veículo no percurso Catalão-Pontalina. A mesma viagem, infrações diferentes. O autuado foi notificado e apresentou defesa, relatando que o motorista teve de ser substituído. Paulo Fayad Seba Filho, que é o proprietário e motorista da van, sentiu-se mal na noite anterior à data da realização da viagem de Catalão a Pontalina, conforme relatório médico em anexo. Que a empresa não conta com nenhum motorista reserva, por não possui nenhum funcionário, sendo que a mesma só possui um veículo, motivo que o seu proprietário é o motorista. Relata ainda que a viagem não pode ser cancelada de última hora, pois se tratava de um casamento e tentou contratar outra empresa habilitada para realizar a viagem, mas não obteve êxito. Sendo assim, contratamos um novo motorista, sendo o mesmo habituado a realizar esse tipo de transporte, pois ele trabalha durante os dias da semana nas vans da Prefeitura de Catalão, que realiza transporte de doentes de Catalão a Goiânia. Por fim, requer que o deferimento dos pedidos de cancelamento dos autos de infração anexa a defesa atestado médico. Esse caso aqui, para mim, ele extrapola, viu, Rafael? Não sei como que nós vamos proceder ao analisar o relatório, viu, senhor gerente? Percebe-se que há uma constância nesse tipo de problema, na lavratura dos autos de infração. E aqui, ó, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 autos de infração da mesma empresa, todos eles por não portar comprovante de vínculo do motorista,
licença de viagem e apólice de seguros, e são documentos de porte obrigatório e que denotam a segurança, né? Principalmente a segurança dos passageiros sendo transportados nessas viagens. E o documento, o atestado apresentado pelo motorista, que já declara o único, né? O único funcionário da empresa e por isso o único motorista, é de alteração na pressão arterial, consubstanciando aqui a impossibilidade dessa pessoa ser o motorista, né? Então é um caso mais grave, que foi, se você analisar todo o contexto, percebe-se que esse motorista não poderia estar conduzindo, porque ele não vai ter um atestado de médico para poder ser o condutor. Então eu queria que o senhor aproveitasse esses relatórios aqui, esses fatos, já em análise aos outros, e providenciasse uma situação ou cancelamento do registro dessa empresa, da autorização de transporte, ou providenciar, eu não sei quais são os instrumentos legais, para que ele realmente contrate um novo motorista para poder seguir realizando as viagens da empresa. Haja vista a impossibilidade aqui, por sofrer de hipertensão, o motorista único aqui da empresa. Que a qualquer momento a gente pode ter uma tragédia ocasionada por essa situação que aparentemente se apresenta aqui nos autos, né? Olha só, o cidadão, quando vai, somente motorista profissional, né? Ele passa por um exame médico pelo Detran. Né? E tem que estar aqui Mas o ele Detran, tem que ter o documento para transporte de passageiros, ele tem que portar o atestado. E com certeza, dada a frequência que a gente observa aqui, esse cidadão não deve ter mais condições físicas para realizar esse tipo de trabalho. a 005 não prevê isso, não? Não. Com certeza, é a mesma coisa. Por isso eu estou falando, tem que ser feito um levantamento, uma avaliação dos autos de todos os processos que estão relacionados aqui pela já época gerente de fiscalização, e ver se a ocorrência é a mesma. Inclusive com atestado médico alegando a mesma coisa. O código da doença aqui é hipertensão arterial. Né? Então é só a título de sugestão. Coordenador, por quê? Podemos fazer isso. Mata aí. Não, só nesse aqui. Os outros são nos outros processos. Estou falando que é recorrente. É recorrente. Não. O que é O que é recorrente aqui, pelo que a gente observa nos autos, é a frequente utilização de outros motoristas que não sejam cadastrados. Então, tendo em mãos essa informação, a gente supõe, e pelo o atestado apresentado aqui, que é um problema que não é eventual, não é uma gripe, não é uma situação que permanece. Então, o que tem que ser levantado é se há uma sequência de justificativas com base nessa doença, que é a hipertensão arterial, caracterizando assim a impossibilidade, talvez, desse cidadão ser o motorista da empresa. Facilmente resolvido com a contratação de um terceiro, né? Isso aí, o proprietário, é o Paulo Fayad Seba Filho. Isso aí não pode ser um tipo de argumentação que justifica
outro motorista que está sendo usado e tal. Mas pode, ué. É a argumentação dele aqui. Não, o problema... Não fajuta. Eu sou hipertenso. Pois é, não, o problema não é esse, Nunca não. fui proibido de dirigir. Gente, o problema é que é o seguinte, ele agiu certo, ele pôs outro motorista. Certo, entre aspas, porque ele esse motorista não não tem vínculo empregatício com a empresa. Né? Então, o que ele teria que fazer para ser correto era contratar um motorista. Ele resolveria o problema de uma vez por todas. Não, eu estou falando assim, eventualmente, ele teve um problema e usou o outro motorista que já é funcionário da empresa, aí justificaria. Mas como o outro motorista não é nem contratado, né, não tem vínculo nenhum com a empresa, fica complicado. E é recorrente. Né? Então essa é a discussão. Nós vamos então solicitar a gerência de transporte, a Secretaria Executiva da Câmara, que encaminhe então um pedido formal de apuração, né? À gerência de apuração dessa situação levantada aqui pela análise prévia dos autos. Nós não queremos com isso intervir ou atrapalhar a atividade da empresa. Né? O que nós queremos sempre nesse caso aqui, a garantia da qualidade da prestação de serviço e principalmente a integridade dos passageiros que porventura venham a ser transportados por essa empresa. Né? E queremos também o pronto restabelecimento do senhor Paulo Fayad Seba Filho, né? Que ele se cuide melhor. Está falando aqui um hipertenso, não, um infartado e um hipertenso aqui do lado, né? Ele sabe o que é isso. Hipertensão arterial, só tomar um remédio todo dia, ela é controlada. Nada a ver. Mas se ele está tendo crise, como é que pode? Não pôde viajar porque está... Essa argumentação aí... Temos que ter a garantia da qualidade do serviço. E que o pessoal chegue com tranquilidade ao seu destino, né? Pronto. Mais alguma colocação? Não? Voto. Tendo em vista que consta nos autos, considerando os pareceres da gerência jurídica que os autos de infração são regulares, vez que os mesmos obedeceram aos ditames legais para a sua lavratura, e considerando que o autuado não trouxe qualquer prova ou documento que desconstituísse os aludidos autos de infração, os votos são pela manutenção dos referidos autos. Os membros que forem favoráveis ao voto do relator pela manutenção dos autos de infração dos itens 6.13 e 6.14 de nossa pauta, por favor, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Abstenções, nenhuma. Então, ficam mantidos os autos de infração dos itens 6.13 e 6.14 de nossa pauta. Ludmila, vira aquele trem para cima lá um pouquinho, por favor, ou desligue. Itens 6.15 e 6.16. Se não houver objeção por parte dos senhores, eu também queria relatá-los em bloco e julgá-los em bloco. Haja visto se tratar da mesma empresa e, nesse caso, dos mesmos dispositivos legais infringidos. Alguma objeção? Não? Tratam-se os processos de relatórios de fiscalização. Vou ler os processos. 6.15, processo da GR 2009, final 0195. E 6.16, processo da GR 2009, final 7274. Trata-se os processos de relatórios de fiscalização que posteriormente geraram autos de infração em desfavor de Expresso São José do Tocantins Limitada, elaborado nos termos do artigo 56 do inciso 1º da Resolução 005, por realizar viagem sem licença expedida pela GR, nos percursos Anicuns Americano do Brasil e vice-versa. No segundo processo, é Americano do Brasil, Anicuns. O autuado foi notificado e apresentou defesa, alegando que houve um erro formal na aplicação da autuação, tendo em vista que a descrição da autuação se deu com base no artigo 56 do inciso 1º da Resolução 005
2008, por realizar viagem sem licença expedida pela GR. Contudo, havia licença no interior do veículo, que há erro no número de frota do veículo autuado, na qual, na empresa, não existe veículo de número 0011. Que o ônibus que prestam o serviço para Prometálica e cadastrados na GR são os prefixos que ela relatou aqui. Relata que o veículo encontrava-se realizando transporte de funcionários da empresa Prometálica, mineração, acabou a... Vamos uma aguinha para mim, por favor. Prometálica Mineração Centro-Oeste S.A., com sede na cidade de Americana do Brasil, e o agente fiscal desconsiderou a licença que se encontrava no interior do ônibus, sendo registrado no relatório que o veículo realizava a viagem sem licença expedida pela GR, em decorrência de existência de diversos procedimentos burocráticos. Relata ainda que o primeiro pedido de renovação da licença foi realizado em 17/5/2009, uma segunda tentativa em 19/6/2009 e novamente em 3/8/2008, conforme cópia anexa. Por fim, requer que se torne sem efeito os referidos autos de infração, anexa defesa, cópia do ofício encaminhado à GR. Esses processos, no momento da abordagem, a defesa apresentada aqui não consta a referida licença. Requerimento, mas não tem as licenças. O que ela tinha que ter feito era aguardar a licença sair para depois prosseguir na prestação de serviço. É o breve relatório. Em discussão. Tendo em vista que consta nos autos, considerando os pareceres da agência jurídica de que os autos de infração são regulares, vez que os mesmos obedeceram os ditames legais para a sua lavratura, e considerando que o autuado não trouxe qualquer prova ou documento que desconstituísse os aludidos autos de infração, os votos são pela manutenção dos autos de infração dos itens 6.15 e 6.16 de nossa pauta. Os mesmos que forem favoráveis ao voto do relator pela manutenção dos referidos autos, por favor, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Abstenções? Nenhuma. Então, ficam mantidos os autos de infração dos itens 6.15 e 6.16 de nossa pauta. Próximo ponto de pauta, os itens 6.17 e 6.18. Se não houver objeção por parte dos senhores, eu também queria relatá-los e apreciá-los em votação também em bloco. Alguma objeção por parte dos senhores? Não? Os processos dos itens 6.17 e 6.18 são, respectivamente, processo AGR 2009, final 2103, e processo AGR 2009, final 2104. Tratam-se os processos de relatórios de fiscalização que posteriormente geraram autos de infração em desfavor de Eldorado Turismo Limitada, elaborados nos termos, respectivamente, artigo 55, do inciso 1º, e do artigo 55, inciso 7º da Resolução 005 de 2008, Conselho de Gestão da GR, por não portar no veículo durante a viagem cópia do certificado de registro cadastral no percurso Catalão em Três Ranchos e por não utilizar na execução dos serviços
por utilizar na execução do serviço veículos não cadastrados na GR no percurso Catalão Três Ranchos. O autuado foi notificado e apresentou defesa, alegando que o veículo de propriedade da impugnante realizava um transporte eventual particular e a título de... Só um minutinho. Realizava um transporte eventual particular e a título gratuito, pois a maioria dos passageiros do mesmo eram funcionários da impugnante e outras empresas integrantes do mesmo grupo, os quais estavam uns de folga e outros de férias e, aproveitando-se deste fato, aliado ao início do fim de semana de carnaval, solicitaram à empresa a cessão de um veículo para transportá-los à cidade de Três Ranchos, arcando os passageiros com o custo do combustível. Alega ainda que a impugnante não realizava transporte dos passageiros na modalidade de serviço especial de fretamento contínuo, sendo a viagem um passeio realizado pelos funcionários e da impugnante em veículo cedido pela mesma. Se realmente fosse fretamento contínuo, o veículo a ser utilizado seria um cadastrado na GR, posto que não justifica o fato de ter em seu pátio veículo devidamente cadastrado, fazer o uso de um que não possui o cadastro. Por fim, requer que o auto de infração seja considerado nulo, anexa à defesa cópia da consolidação do contrato social da empresa. O segundo auto aqui, a própria defesa já alega, né, que o veículo realmente não é cadastrado. E no primeiro, do ponto de vista de transportar, não portar no veículo certificado de registro cadastral durante o transporte, ela não comprova, através de comprovação de vínculo empregatício, que os transportados eram funcionários da empresa, e sequer ela tem uma lista, né, de passageiros autorizadas pela GE. Então ela não faz prova aqui de nenhuma possibilidade que levaria à reconsideração ou anulação dos referidos autos de infração. É o breve relatório. Não portar o certificado de registro cadastral. Em discussão? Nenhuma colocação? Voto. Tendo em vista que consta nos autos, considerando os pareceres da gerência jurídica de que os autos de infração são regulares, vez que os mesmos obedecerão os ditames legais para a sua lavratura, e considerando que o autuado não trouxe qualquer prova ou documento que desconstituísse os aludidos autos de infração, os votos são pela manutenção dos autos de infração em comenda. Os membros forem favoráveis ao voto do relator pela manutenção dos referidos autos de infração, por favor, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Abstenções? Nenhuma. Então, ficam mantidos os autos de infração dos itens 6.17 e 6.18 de nossa pauta. Os próximos itens de pauta, dos itens 6.19 a 6.21, eles tratam da mesma empresa e com situações semelhantes, com exceção e com ênfase aqui, no caso para a discussão, do item 6.19, que eu queria, se não houver objeção por parte dos senhores, solicitar a retirada de pauta desse item, haja vista que na revisão feita anteriormente aqui a esse processo, nós percebemos uma situação de dúvida aqui que ainda precisa ser instruída, né, para que a gente possa proceder a um julgamento de forma correta.
Alguma objeção em retirada de pauta? Então, o 6.19 foi retirado de pauta. 6.20 e 6.21, respectivamente, processos AGR 2009, final 4525, e processo AGR 2009, final 4861. Tratam-se de processos de relatórios de fiscalização que posteriormente geraram autos de infração em desfavor de Fioretur Transporte e Turismo Limitada. Também, respectivamente, elaborado nos termos do artigo 55, do inciso 1º da Resolução 005 de 2008, por não portar no veículo durante a viagem cópia do certificado cadastral no percurso São Simão, Goiânia. E, nos termos do artigo 55 do inciso 5º da Resolução 005 de 2008, por transportar pessoas não relacionadas na lista de passageiros no percurso Goiânia-São Simão. É esse que é o problema. Eu vou, então, pedir aqui a reconsideração, que tem que ser retirado de pauta esse último. Por quê? Vou informar aqui e mostrar aos senhores. Existe uma lista encaminhada, uma lista de passageiros, encaminhada por fax para a AGR no dia 16/5/2009. E nessa lista ela é fechada e completa. Na defesa apresentada pela empresa, a autuação aqui foi por transportar passageiros não relacionados na lista. E a gente sabe que podem ser incluídos ou trocados, substituídos até 4, né? Então, na defesa, ela apresenta uma cópia atribuída à lista anterior, com o ciente do fiscal. Sem data, a coincidência do horário aqui, né? Mas sem data, e a relação é igual à que foi apresentada, encaminhada por fax. E como se trata de cópia, acrescentando aqui os passageiros que estavam fora da lista. Que, infelizmente, tem ciente, o fiscal não anotou, não relatou quem eram os passageiros, não colocou dados dos passageiros, mas o que eu estou querendo saber é o seguinte: isso aqui é uma cópia que pode muito bem ter sido acrescida posteriormente de alguma situação, né? Você pegar um conferido pelo fiscal de um e colocar em outro, é o mesmo fiscal, mesmo fiscal. Então, o que a gente quer é checar a veracidade dessa situação, porque ele não apresentou o original e nem é uma cópia autenticada, né? A dúvida surgiu nessa circunstância, pois, com base nessa prova, realmente a anulação do auto pode acontecer. Então, corrigindo aqui, o que nós vamos retirar de pauta é o 6.21. Não o 6.19, como dito anteriormente. Então, eu passo a ler o 6.19, que é o processo AGR 2009, final 2935. Também em desfavor da Fioretur Transporte e Turismo Limitada, elaborado nos termos do artigo 55 do inciso 7º da Resolução 005/2008, por utilizar na execução do serviço veículos não cadastrados no percurso Quirinópolis-São Simão. A empresa apresentou defesa, alegando que na ocasião da auto de infração, em virtude de transação comercial em andamento, com relação à venda e compra do veículo autuado pelo próprio condutor,
bem como o fato de incerteza quanto à necessidade, naquela data, quanto aos alunos que seriam transportados nesse leito. Isso aqui também é uma situação recorrente. A empresa transporta alunos, né, estudantes de uma cidade para outra, e alega aqui em sua defesa que não sabia quem eram os alunos que efetivamente ela transportaria durante o período letivo. Então ela justifica dessa forma a não execução, o veículo não ser cadastrado na GE. Então ela mesma na defesa comprova o fato gerador do auto de infração. E na segunda, ela foi autuada por não portar no veículo durante a viagem cópia de certificado de registro cadastral também no percurso São Simão, Goiânia. Alegando que o certificado de registro cadastral do operador, no momento, não se encontrava de posse do motorista no veículo, portanto, a licença de viagem estava corretamente liberada, assinada pela equipe de fiscalização e nos enviada via fax antes do início da viagem. Todo o restante da documentação referente ao veículo, a empresa e o condutor estavam regularmente em dia. Alega ainda, se a empresa não estivesse regularmente cadastrada junto à GR, entende-se que não seria possível a emissão de licença de viagem. Então aqui ela não portava no veículo o certificado de registro cadastral. Ela mesma alega aqui, em sua defesa, que não portava. São os relatórios em discussão. Réu confessa. É uma pena, né? Parece que as pessoas aqui, a empresa tem uma seriedade no seu tratamento em relação à documentação, em que pese não portar no momento, nos dois casos. Tendo em vista que consta os autos, considerando os pareceres da gerência jurídica de que os autos de infração são regulares, vezes que os mesmos obedeceram os ditames legais para a sua lavratura, e considerando que o autuado não trouxe qualquer prova ou documento que desconstituísse os aludidos autos de infração, os votos são pela manutenção dos autos em comento. Lembrando dos itens 6.19 e 6.20 de nossa pauta. Os membros forem favoráveis ao voto do relator pela manutenção dos autos, por favor, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Abstenções, nenhuma, então ficam mantidos os autos de infração dos itens 6.19 e 6.20. E lembrando que o item 6.21, processo AGR 2009, final 4861, foi retirado de pauta para que seja averiguada a veracidade da defesa apresentada. Item 6.22, processo AGR 2008, final 8304, interessado Viação Rodrigues e Silva Limitada. Trata-se o processo de relatório de fiscalização que gerou auto de infração em desfavor de Viação Rodrigues e Silva Limitada, elaborado nos termos do artigo 56 do inciso 1º da Resolução 005, por realizar a viagem sem a licença expedida pela GR no percurso Acreúna, Santa Helena de Goiás. O autuado foi notificado e apresentou defesa, alegando que os fatos descritos no relatório de fiscalização, como no auto de infração, não refletem a realidade dos fatos, estando ainda em conflito entre si, uma vez que a descrição da suposta infração no relatório não consta integralmente no auto de infração, consubstanciando assim o primeiro erro formal da autuação. Informa que celebrou com uma empresa, Vale do Verdão S.A., Açúcar e Álcool, um contrato de prestação de serviço para transportar de Maurilândia a Santa Helena de Goiás, Rio Verde, Maurilândia, Santa Helena de Goiás, Rio Verde, Turvelândia, Acreúna, Castelândia, Santo Antônio da Barra e Bom Jesus de Goiás, e na Solândia, até os locais de trabalho, lavouras, canavieiras,
localizadas em diversos municípios dessa região, conforme contrato em anexo. Esse contrato foi devidamente apresentado à GR, quando da solicitação do registro cadastral, para a execução do Serviço Especial de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros, sob a modalidade de fretamento contínuo, juntamente com os demais documentos exigidos pela Resolução 005/2008. E só começou a ser executado após a expedição do certificado de inspeção veicular e da autorização dessa agência através do certificado cadastral. Alega ainda que constatou o erro formal referente ao local da infração descrito no relatório de fiscalização e no auto de infração, que em consulta à AGETOP, o local da infração GO 164/2009, no trecho Santa Helena de Goiás a Creúna, não corresponde à localidade informada. Por fim, requer o cancelamento do auto de infração anexo à defesa, cópia do contrato social, documento particular de contrato particular de prestação de serviço de transporte, certificado de registro cadastral e certificado de inspeção veicular da licença de viagem. É o breve relatório. Essa empresa, ela alega, já acho que é a segunda vez isso aqui, nós já vimos, né? Ela alega que o local da descrição do item, do auto de infração, não corresponde à descrição. Por quê? Porque a gente tentou localizar aqui o seguinte: a cidade de Acreúna, ela tem a rodovia, né, que passa num trecho, e no mesmo lugar tem outras que passam. É o caso aqui nós já discutimos isso aqui anteriormente. É o caso aqui de Goiânia a Anápolis, por exemplo, Goiânia a Brasília. São várias rodovias no mesmo leito. E o autuado usa isso como alegação de defesa para justificar o erro formal do auto de infração. E que não é acatado pela gerência jurídica, em sua análise, seu parecer, que decide pela manutenção dos efeitos legais do auto de infração. É o breve relatório. Em discussão. Voto. Tendo em vista que consta nos autos, considerando o parecer da gerência jurídica de que o auto de infração é regular, vez que o mesmo obedeceu os ditames legais para a sua lavratura, e considerando que o autuado não trouxe qualquer prova ou documento que desconstituísse o aludido auto de infração, o voto é pela manutenção do auto de infração em comento. Os membros que forem favoráveis ao voto do relator pela manutenção do referido auto, por favor, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Abstenções, nenhuma. Então, fica mantido o auto de infração do item 6.22. Agora, 6.23. Processo AGR 2008, final 6022. Trata-se do processo de relatório de fiscalização que posteriormente gerou auto de infração em desfavor do Expresso Santa Marta Limitada, elaborado nos termos do artigo 56 do inciso 1º da Resolução 005 por realizar a viagem sem licença expedida da GR no percurso Goiânia-Anápolis. A autuada foi notificada e não apresentou defesa. Coordenação de Análise de Instituição Processual, em seu parecer, destaca que o interessado não apresentou defesa, configurando-se assim a revelia manifesta-se pela manutenção do auto de infração. Em seguida, o processo foi encaminhado à diretoria executiva da GR para a deliberação, onde se decidiu manter o auto de infração nos termos da Resolução 1215 de 2008, sendo notificada a penalidade, a empresa sendo notificada da penalidade em 3/11 de 2008. Em 15/10 de 2008, foi juntada aos autos pela Coordenação de Análise de Instituição Processual, CANIP, defesa protocolada pelo autuado em 3/9 de 2008, alegando que não pode concordar com a presente autuação, pois estava efetuando uma viagem interestadual e o agente fiscal não levou em consideração
Inclusive estava indo em Anápolis para embarcar um grupo com destino a Brasília, pois ao sermos parados pela fiscalização, estava com uma parte dos passageiros e o agente não aceitou a autorização da NTT, entendendo que estávamos indo fazer o transporte de Anápolis para Goiânia, o que não possuía passageiros com destino a Anápolis. Assim, pode ser visto no bojo dos autos, pois o agente não qualificou nenhum usuário e nossa empresa não tem nenhum interesse em fazer nada que não esteja previsto na legislação. Por fim, requer o cancelamento do auto de infração. Consta nos autos outra defesa protocolada pelo autuado, 19/12/2008, com as mesmas alegações da defesa anteriormente prestada. No parecer, a gerência jurídica 831 de 2012, essa gerência verifica que a autuada não apresentou documento capaz de demonstrar alguma irregularidade no auto de infração na aplicação da penalidade, observando que este foi lavrado em conformidade com a resolução 005 de 2008 e que, quanto ao mérito, infere-se a improcedência das alegações suscitadas, tendo em vista que não foi apresentado no momento da abordagem o respectivo documento. Ressalta que a licença de viagem, objeto da autuação, trata-se de documento de porte obrigatório, conforme prescrito na resolução 005 de 2008 e que caracteriza como correta e providencial a presente infração ora imputada. Já que a empresa não portava no veículo, durante a viagem, a devida licença. Por fim, se manifesta pela manutenção do auto de infração por não apresentar nenhuma irregularidade na sua lavratura e o normal prosseguimento do feito, e orienta que os autos sejam reavaliados pela Câmara Setorial de Transporte, conforme a resolução 005. É o breve relatório. Em discussão. Não. Não junta nada, não. Mais alguma colocação? Alguma dúvida? Voto. Tendo em vista que consta dos autos, considerando o parecer da gerência jurídica de que o auto de infração é regular, vez que o mesmo obedeceu os ditames legais para a sua lavratura e considerando que o auto de infração não trouxe qualquer prova ou documento que desconstituísse o aludido auto de infração, o voto é pela manutenção do referido auto de infração. Os mesmos forem favoráveis ao voto do relator pela manutenção do referido auto de infração, por favor, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Abstenções? Nenhuma. Próximo ponto de pauta. Processo AGR 2009, final 4377, que trata-se de auto de infração lavrado em desfavor de Renato Vinícius dos Reis, elaborados nos termos do artigo 1º do inciso 1º da Lei Estadual 14.480, de 2003, por efetuar transporte clandestino intermunicipal de passageiros, realizando como serviço remunerado transporte de 13 passageiros sem a devida concessão, permissão ou autorização expedida nos termos da legislação, no percurso Barro Alto, Goianésia. O veículo foi apreendido conforme termo de apreensão. Posteriormente, o veículo foi liberado devido à assinatura do termo de compromisso. A Agência de Fiscalização e Transportes informou a inexistência de outros processos. A Gerência de Fiscalização informou a inexistência de transportes de outros autos em nome do autuado. O autuado foi notificado e apresentou defesa, informando que o recorrente realiza serviço de transporte de passageiros
em Brasília, onde reside, e lá não é exigido licença do órgão regulador para esse tipo de serviço, e que estava de passagem por essa cidade, onde tem familiares, e prestou serviço para alguns alunos, levando-os de Barro Alto para Goianésia, enquanto o veículo que efetivamente faz esse serviço voltasse de reparos de segurança, quando foi surpreendido pela fiscalização desse órgão, que lavrou o auto de infração, ora atacado. Alega que desconhece a legislação goiana e, sendo a prestação de serviço simples, por pouco tempo desconhecia a necessidade de passar pela rigorosa fiscalização e licenciamento desse órgão. Por fim, requer a reconsideração ou anulação do auto de infração. Acho que não precisa nem discutir mais, né? Hã? É. Em discussão? Nada? Voto. Tendo em vista que consta nos autos, considerando o parecer da gerência jurídica de que o auto de infração é regular, vez que o mesmo obedeceu os ditames legais para a sua lavratura, e considerando que o autuado não trouxe qualquer prova, muito pelo contrário, ou documento que desconstituísse o aludido auto de infração, o voto é pela manutenção do referido auto. Os membros que forem favoráveis ao voto do relator pela manutenção do referido auto de infração, por favor, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Abstenções? Nenhuma. Então fica mantido o auto de infração do item 6.24 em desfavor do senhor Renato Vinícius dos Reis. Próximo ponto de pauta, outros assuntos de interesse da Câmara Setorial. Alguma colocação? Alguma palavra está em aberto? E assinar esse aviso aí numa ata dessa aí. Queria fazer duas indagações ao nosso coordenador. Pegar uma delas. Primeiro, o seguinte, a próxima reunião vai ser na quarta ou na quinta, e parece que hoje à tarde tem um ato aqui na GER também, né? Parece que é a assinatura de um convênio, uma audiência pública, parece, né? Audiência pública. Eu queria informar os senhores o seguinte: a partir do dia 19, esse coordenador está de férias, né? Então nós vamos ter que reorganizar o calendário de reuniões com o conselheiro Felício, né, que está passando por uma bateria de exames, e a gente vai ter que refazer esse calendário. E aí, os senhores vão ser informados posteriormente como vai ser efetivamente realizado. Certo? Eu não sei, eu não conversei com ele, porque ele deve estar chegando hoje à tarde. Porque essa semana tem feriado, né? Então, é por isso que eu estou perguntando. Nós vamos olhar, provavelmente a semana que vem não vai ter. Porque tem a questão do prazo legal aliás, é nessa semana mesmo. Essa semana. Seria nessa semana mesmo, foi só essa. Essa semana não tem jeito, porque não tem prazo legal para... Já foi eu pedi publicado. para publicar. É mesmo, eu pedi para Agora, publicar. eu queria saber o horário, se é de manhã ou se é à tarde. Tem que ser à tarde, porque de manhã é reunião do conselho aqui. Ah, tá. É mesmo, esqueci. Confundi. Estou confundindo ainda, não achei que ainda era essa semana. Achei que era na outra, desculpe a confusão. Eu que pedi para colocar os processos em pauta, exatamente porque eu vou sair de férias, a gente tinha que acabar o máximo possível com os processos que estão lá conosco. Às 14 horas. 14 horas. Pode chegar às 14 horas, não tem problema não. Deixa aguarda aqui um pouquinho. Passa. Mais alguma colocação? Assinar, rubricar aí. Não? Então, muito obrigado aos senhores e às senhoras. Que a doutora Valéria se restabeleça do seu resfriado. Que possa vir na quarta-feira bem saudável e sadia, como sempre.
E muito obrigado a todos e até quarta-feira, se Deus quiser.